Bem-vindos a mais um programa DNA Carreiras e o nosso grande objetivo é trazer dicas de carreira para cada um de vocês, é inspirar, é trazer os melhores profissionais de cada segmento para que vocês possam se inspirar e também tirar todas as dúvidas que vocês tenham. No programa de hoje, eu vou trazer para vocês Rodrigo Pádua, responsável por Gente e Gestão da Stefanini, e também José Luiz Tejon, que é um professor, escritor e também doutor em educação. Vocês vão gostar muito do programa de hoje. Entrem agora no nosso Instagram, DNA Carreiras, façam seus comentários, curtam os posts e também indiquem amigos no mês de novembro. Todo mundo que participar vai concorrer a um sorteio de um prêmio muito especial. Eu conto com cada um de vocês. Fiquem ligados que o programa de hoje está muito bom e tem muitas novidades para vocês. E no programa de hoje, eu tenho a honra de trazer para vocês Rodrigo Pádua, líder de Gente e Gestão da Stefanini. Pádua, que maravilha. Eu que agradeço, aqui. Adriana. Super obrigado pelo convite. Sensacional, viu? Estou muito contente. Eu conheço o Pádua já dos bastidores e a gente vem um acompanhando a carreira do outro faz tempo. E hoje eu trouxe para vocês o melhor de que existe na parte de gente e gestão. Pádua, conta um pouquinho para a gente da tua experiência do começo lá na Ambev, quando você teve a oportunidade de trabalhar com uma cultura diferente, com uma empresa enorme e na área de RH. Como é que foi? Adriana, foi fantástico, uma oportunidade única. Eu estava recém saído da faculdade, entrei na Brahma na época, que já tinha uma mentalidade diferente naquele momento, que era implantar uma área de recursos humanos, de gente, mas mais voltada para resultados. Aquilo naquele momento era uma novidade no Brasil, no mercado como um todo, e foi uma oportunidade única, porque eu vinha da faculdade, né? Mas eu tinha sempre em mim um DNA muito forte, porque eu sempre gostei muito de esporte, esse tipo de coisa, que é um ambiente também competitivo. Então isso foi muito bacana, porque me deu a base para o profissional que eu sou hoje em dia. E assim, você que já teve em tantos segmentos, né, de atuação, já trabalhou em alimentos, já trabalhou em bebida, já trabalhou na parte imobiliária, trabalhou em tantos outros segmentos, o que você vê que é comum a todos esses segmentos na parte de gestão de pessoas? Acho que principal, hoje e sempre, né, as empresas sempre estão buscando pessoas que estão alinhadas com a cultura, acho que isso é uma coisa super importante, alinhada com o propósito da empresa, né? E eu acho que num ambiente cada vez mais de transformação. Então todo mundo hoje busca, e o profissional que quer entrar no mercado vai ter que ter muita resiliência, porque a capacidade de aprender e desaprender o tempo todo é isso que vai sempre diferenciar nos próximos anos, com certeza, os grandes profissionais. E hoje você é líder da Stefanini de Gente e Gestão, não só do Brasil, mas de 42 países, mais de 25 mil pessoas. E o que você percebe dessa diferença de cultura entre os países? Olha, é uma oportunidade super interessante, porque a Stefanini é uma empresa brasileira, compete com grandes players globais, mas você vê que no mundo todo tem uma coisa que tem em comum. Todo mundo está procurando sempre gente boa. Tá? E a Stefanini tem o privilégio de ter um DNA muito empreendedor num ambiente de tecnologia que tem mudado constantemente. Tá? Então a gente tem proporcionado não só dentro da Stefanini uma transformação digital muito forte, como temos oferecido isso para os nossos clientes. Tá? E o que eu falo sempre, a transformação digital ela passa primeiro por uma transformação cultural, ou seja, nas pessoas. Por isso, a gente, dentro da Stefanini e em várias outras empresas, a área de recursos humanos ela tem que estar à frente desse movimento de transformação digital. E tem um movimento bem forte, assim, de misturar, né, de acoplar essa parte de gente, a parte de resultado e a parte de tecnologia agora. Como é que fica isso? Olha, eu sou um otimista, tá? Tem muita gente que às vezes acha que a tecnologia vai roubar espaço do ser humano, né? Eu, pelo contrário, eu acho que o ser humano combinado com a tecnologia, a gente tem visto tudo de bom que a gente tem proporcionado em termos de inovações, coisas que até poucos anos atrás, né, o próprio telefone, o smartphone não existiam. Então eu sou um otimista porque eu acho que essa combinação
ela é maravilhosa. Eu acho que a gente vai conseguir nos próximos anos proporcionar muita coisa legal para todas as pessoas como consumidores. Eu acho que as pessoas não aceitam mais hoje serem tratados na média, né? Todo mundo quer ser tratado como um indivíduo único, né? O Rodrigo, a Adriana, cada um deles, e eu acho que a tecnologia vai proporcionar a gente fazer isso, a gente levar para cada um dos nossos consumidores de diversos produtos diferentes o que ele realmente quer, o que ele realmente precisa. E, Pádua, a Stefanini, assim como outras grandes empresas, é o sonho de carreira de muita gente, né? Qual é a sua dica para as pessoas que querem entrar dentro de uma grande empresa? Olha, eu sou um aficionado pela educação, então eu acho que a primeira coisa, as pessoas elas têm que investir sempre na educação, desde do início, né? E a educação, o aprendizado hoje, ele se dá de diversas maneiras, não é mais só a sala de aula. Então, acho que a gente aprender e buscar aprender sempre é uma dos segredos. Segundo, eu acho que se você fazer uma boa pesquisa para ver que empresas que existem no mercado, quais são os estilos dela, qual a cultura de cada uma delas, porque eu acho que isso está cada vez mais claro hoje, que a gente trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente tem prazer, isso ajuda muito, porque isso evita muito aquele sentimento de que trabalho é uma coisa ruim, né? Então, acho que essas são algumas das dicas, e estar sempre atento e buscar sempre coisas que encaixam com o seu perfil. E falando um pouquinho agora do Pádua gestor, né? Assim, de uma pessoa que tem uma equipe abaixo, como que você é como chefe? Olha, Adriana, eu acho que essa é uma pergunta super bacana, porque todo mundo às vezes pergunta o que eu tenho mais orgulho, né, na minha carreira. Eu tenho mais orgulho que todas as empresas que eu passei, as pessoas que trabalhavam comigo viraram depois o responsável daquela empresa na área de recursos humanos, ou hoje são diretores, gerentes de outras empresas espalhadas pelo Brasil. Então, para mim, o maior motivo de orgulho, talvez, não seja as entregas que eu fiz em cada uma das empresas, mas as pessoas que foram desenvolvidas e que estão hoje espalhadas em diversos segmentos e que começaram trabalhando ali comigo. Eu, particularmente, gosto muito desse negócio de desenvolver gente. Então, eu acho que é uma característica que faz parte do meu DNA. E se você pudesse falar para os líderes também que estão assistindo o programa, qual é a dica que você dá para os líderes? Eu acho que todos, subordinados principalmente, eles identificam muito facilmente no chefe quem é aquele chefe que está preocupado somente com ele, com a carreira dele, ou aquele que quer realmente ter um interesse genuíno no desenvolvimento dos seus subordinados. Então, acho que minha dica é que se você realmente se interessar pelos seus subordinados, quando eu falo interessar, não é só a vida profissional, mas às vezes saber um pouco do que está acontecendo na vida pessoal desse colaborador, isso ajuda muito, porque a hora que você desenvolve ele, você se desenvolve também, todo mundo, a equipe, e você vai alcançar muito mais resultados. Acho que essa história do chefe egoísta, que quer só o melhor para ele, isso já não faz parte do mundo moderno. Isso ficou para trás. E assim, a gente também conta muito aqui no programa situações difíceis, né? E que a gente precisa sempre incentivar as pessoas a superar essa fase. Vamos imaginar que tenham várias pessoas nos assistindo agora e que perderam o emprego recentemente e estão com aquele sentimento de impotência, de insegurança, vulnerabilidade. Que dica você dá para essas pessoas que perderam o emprego recentemente? Não desistir jamais. Acho que essa é a primeira coisa. A gente não pode perder a autoconfiança, a autoestima. Eu acho que hoje, o mercado sim passou por dificuldades, como passou em outros lugares do mundo, tá bom? E eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é quando a gente não acredita na gente mesmo. Tá? Porque se a gente não acredita na gente mesmo, na hora que a gente vai para uma entrevista, com um bate-papo com algum colega, numa própria entrevista mesmo, a gente não vai conseguir se sair bem. Então, acho que a dica nesse momento é estar
investindo sim, tentando buscar algum novo desafio, conversando com os amigos, né? Eu brinco que as melhores oportunidades, elas ainda passam pelo network, pela amizade, pela coisa, e não desistir jamais, tá? Não desistir jamais, porque eu acho que todos nós temos as nossas qualidades e todos nós podemos buscar novos desafios e alcançar novos objetivos. A gente falou muito sobre a questão também do papel do mentor. Você acredita nesse modelo de os profissionais buscarem mentores para auxiliar nos seus desenvolvimentos de carreira? Adriana, acredito muito, tanto é que eu colaboro também como mentor, tá? Eu recentemente, com toda a correria do meu dia a dia, eu fui convidado a ser mentor de alguns profissionais de uma empresa, de uma das maiores empresas do Brasil, e o pessoal de recursos humanos dessa empresa, os mais jovenzinhos, queriam buscar mentores do mercado também, conversar com outras pessoas e não somente com os executivos daquela empresa. E para mim foi um prazer enorme participar desse projeto, um projeto mais formal. E além disso eu brinco que eu sou um eterno mentor, porque as pessoas que trabalharam comigo há 20 anos atrás continuam até hoje me ligando, pedindo dicas, tá? Não só os subordinados diretos na área de gente que trabalhavam comigo, como os inúmeros estagiários, trainees que foram contratados por mim ao longo dessa jornada desses 20 anos e que, por incrível que pareça, hoje alguns deles estão em alguns lugares do mundo e às vezes ainda me ligam ou mandam mensagem pedindo alguma dica, alguma mentoria sobre algum passo que eles querem dar de carreira no futuro. Então eu acredito muito que o mentor ajuda bastante nesse momento. E quando a gente olha para os profissionais mais bem-sucedidos nessas empresas todas enormes que você trabalhou, quais são as características principais dessas pessoas que chegam lá, que chegam no sucesso e que têm altos cargos executivos? Eu acho que sempre tem duas coisas. Eles gostam de gente e eles são obcecados por resultados. Acho que essas duas coisas, e tem gente que acha que elas não combinam, e eu acredito muito que elas combinam. Tá? Eu acho que você não precisa só buscar resultados e destruir as pessoas, né? E também não acredito que você precise ser o paizão, o bonzão que não cobra resultado. Eu acho que essas duas coisas, tendo um bom equilíbrio e você sabendo, é a dica se você conversar com 99,9% das pessoas que trazem bons resultados, elas vão te falar que elas são obcecadas, insatisfeitas o tempo todo buscando alguma coisa nova e, ao mesmo tempo, tem um time legal, tem um time bacana, um time motivado. São as duas coisas que são o segredo de 99% dos grandes executivos. E, Pádua, você que gerencia o mundo, né, vamos dizer assim, na parte de gente e gestão, que tem uma experiência super vasta, qual que é o teu DNA, aquilo que torna você único? Olha, eu me considero uma pessoa inconformada. Acho que eu sempre fui uma pessoa que quis sempre aprender coisas novas. Tá? Como lá no início, né, na Ambev, com esse foco de pessoas alinhado a resultados, aí quando eu vi que o mundo estava mudando muito para esse lado da tecnologia, da transformação digital, eu busquei me aperfeiçoar, eu busquei fazer cursos, eu fui para Londres, eu estudei para entender um pouco disso. Eu me envolvo hoje muito com o mundo do startup para entender a cabeça, tanto do lado do investidor quanto do lado dos garotos que querem ir para isso. Então, eu sempre me considerei uma pessoa inconformada no que eu brinco que é o conformismo positivo. É aquele inconformismo que te move para frente, sempre aprendendo coisas novas. Eu acho que esse é um pouco o meu DNA. Uau, que aula! Pádua, muito obrigada pela sua presença, adorei. Você é uma inspiração para todos nós e quero te agradecer. Eu que agradeço, Adriana. Um prazer enorme estar aqui com você, trocando um pouco de ideias. Parabenizar pela ideia, né? Pelo seu novos, vamos dizer assim, trabalhos, hobbies, né? E eu espero que o DNA Carreiras aí seja super bem sucedido e que tenha aí muitos anos pela frente. Obrigada, viu? Obrigado, querida. E agora, pessoal, eu chamo o nosso break. Fiquem ligados, não saiam daí que a gente já volta. Pronto, iniciou.
Fala, galera! Fui na rua falar com o pessoal. Por favor, roda a matéria! Fico nervoso, né? Tipo, de não conseguir alcançar o que eles precisam e tal e não ser aprovado. É difícil essa pergunta. Acho que é o nervosismo mesmo do momento, né? Porque ter experiência até tem e tudo, mas às vezes dá aquela ansiedade, justamente por ser um momento que é decisivo na carreira, então acho que é ansiedade mesmo um pouco. Acho que, não sei se é um medo, mas mais de tipo, como expressar tudo que você já fez em poucos minutos quando você tá com o entrevistador. Acho que minha maior dificuldade foi lidar com as outras pessoas que estavam lá, que também eu sabia que eram muito boas, mas ao mesmo tempo tentar não passar por cima de ninguém, não falar em cima e tentar mostrar o meu valor, mas respeitando outra pessoa. Acho que é uma coisa meio complexa na entrevista de emprego. As pessoas, eu acho que têm bastante dificuldade. E hoje no programa eu tenho a honra de trazer para vocês José Luiz Tejon, professor, escritor, doutor em educação e acabou de escrever um grande livro, Guerreiros Não Nascem Prontos. Tejon. Adriana, prazer. Que prazer ter você. Por favor. Nossa, Tejon, esse livro fantástico já mudou a vida de milhares de pessoas e eu tive a oportunidade de ler. Conta um pouquinho como é que foi e sobre o que é esse livro. Pois é, pessoas me perguntavam como é que você chegou onde chegou e como é que foi a vida. E aí, associando isso ao meu estudo de doutorado, que é a pedagogia da superação, encontrei algo tão óbvio quanto seres humanos nós somos desenvolvidos, preparados e educados ao longo da vida inteira. E guerreiro, o que é o guerreiro? O guerreiro é o ser humano que compreende que a vida na Terra é uma vida de lutas, uma vida de conquistas, ao mesmo tempo frustrações, dificuldades, obstáculos, né? Fazer alianças, aliados. É típica vida de um guerreiro numa luta, e não estou falando aqui da luta militar, né? Apesar de ter me ajudado muito Ricardo Morganti, que é um mestre do MMA, do Jiu-Jitsu, com quem eu também conversei muito sobre essa questão da própria luta, né, dentro da arte marcial. E o livro Guerreiros Nascem Prontos é uma série de exemplos de pessoas, algumas famosíssimas, algumas anônimas, em que eu sempre encontrei, em todos os estudos que realizei, por trás dessas pessoas, umas que a gente considera nossos ídolos, de muito êxito, por trás dessas pessoas sempre houveram educadores, elas sempre foram o resultado da educação, o resultado de alguém. Então, ninguém consegue ser algo sozinho. E às vezes a gente esquece, quando analisa essas pessoas que são os nossos ídolos, de achar que eles se fizeram por si só. Não. É sempre a história de guerreiros não nascem prontos. Então, uma das personagens do livro, Madre Teresa de Calcutá, ela disse que quando eu cheguei lá para fazer o que eu fui fazer na Índia, eu já tinha sido preparada por muita gente antes. E pessoas anônimas, não famosas, né? Você encontra nelas também coisas que aconteceram em que a gente tem que prestar atenção. Tem que ver algo com que eu sei que você também gosta muito, de mentores. Nós somos o resultado dos nossos mentores. Sabendo ou não sabendo, às vezes é inconsciente, mas a gente é o resultado desses mentores que a gente encontra pela vida. Então, Guerreiros Não Nascem Prontos, um sucesso, mas ele trata dessa coisa fascinante que é a conclusão da nossa luta constante e perene na Terra, e nós somos o resultado do aprendizado. E quem quiser achar um mentor, como você faz, que dica você dá para a pessoa conseguir esse mentor? Como é que faz isso? Quando nós somos pequenos, crianças, a gente depende muito da mentoria dos seres humanos que nos envolvem. Pai, mãe, vizinho, professor, um tio, um avô, avó, pessoas daquela nossa eixo, comunidade ali. E uma missão muito importante para esses adultos com relação às crianças é eles sempre apontarem para as crianças pessoas admiráveis. Às vezes você tem no seu prédio de apartamento, no seu condomínio, um porteiro que é extraordinário, excelente pessoa.
Então é chegar ao filho, observa o seu João, observa como ele trabalha, que horas esse homem chega, etc. Se você for mostrando para a sua criança pessoas admiráveis do seu convívio, isso vai gravando nos neurônios da criança a coisa da admiração por pessoas. Óbvio, você está apontando pessoas para essa criança que você considera exemplos de trabalho, exemplos de caráter, exemplos de comportamento. Você está colocando ali referências de seres humanos dentro dos valores, que são os valores da construção da vida, né? Porque esse exemplo, infelizmente, ele vale também para você apontar o crime e outros caminhos. Mas neste processo educador ético da vida, né, você aponta essas pessoas. Essa criança cresce e dentro do cérebro dela fica instalado inconscientemente um olhar, e onde quer que essa pessoa vá, depois dos seus 18, 20, 25, 30 anos, ela sem querer, automaticamente ela vai buscar as melhores referências. Então, por exemplo, um jovem consegue o seu primeiro estágio na faculdade numa empresa. Chega nessa empresa, se essa pessoa foi formada para um olhar da busca das melhores referências, necessariamente ela vai ser um sucesso. Por quê? Porque nem sempre você está subordinado à pessoa que é a melhor pessoa para te encaminhar na hierarquia. Então, você pode ficar olhando também tudo que não serve, tudo que não é positivo. Então, este olhar da busca das melhores pessoas para serem os seus mentores, formais ou informais, é de uma sabedoria muito grande. E chega uma hora, quando você passa a ter consciência desse fenômeno importante, que você será sempre o resultado da qualidade dos seres humanos com quem você se relaciona e com quem você segue, olha e admira. Quando isso está consciente na sua cabeça, você pode passar a fazer uma busca orientada desse tipo de relações de seres humanos. Não precisa ser necessariamente amigo, conviver, etc., mas um olhar observador, atencioso dessas pessoas admiráveis é muito importante, inclusive para cargos novos, né? Você está numa companhia e aí você é deslocado de uma área que você está trabalhando, que conhece já bem, para uma área nova, uma situação nova, um país novo, uma geografia nova, um grupo de trabalho novo. Então, este senso de você observar rapidamente seres humanos admiráveis, onde quer que você vá, é fantástico. Você vai estabelecer afinidades e alianças ali e, obviamente, crescimento. Portanto, mentoria é fundamento numa carreira e numa vida. Não é só para carreira profissional, não, até porque nós emprestamos ao nosso papel profissional qualidades, características, valores da nossa pessoa. É a pessoa que cresce e empresta atributos para o profissional. Nossa, sensacional. E você que já chegou lá, né, que já tem uma trajetória muito consolidada, como foi o seu primeiro emprego? Então, o primeiro emprego, nasci em Santos, uma família relativamente pobre, e com 15 anos, meu pai arrumou um emprego para mim numa livraria em Santos. Minha carteira de trabalho estava lá assinada aprendiz de livreiro. Eu trabalhei numa livraria em Santos, Livraria Magalhães, do velho português Seu Mendes e do seu João, filho dele, que, aliás, ser humano que teve uma importância grande nessa coisa da mentoria. Só que eu não entendia bem, mas é um exemplo muito interessante. Nessa livraria, eu era o único funcionário deles, 15 anos aprendiz, eu fazia de tudo. Tinha que abrir a porta da livraria, varrer o chão, passar pano, e ir no banheiro e limpar o banheiro todo dia de manhã. E depois buscar livros, revistas, fazer entregas, coisas de um office boy, de um menino, de um aprendiz ali de livreiro. Então, comecei literalmente, sim, varrendo o chão, passando pano no chão e limpando o banheiro todas as manhãs desse meu estágio, desse meu trabalho de aprendiz. E nessa livraria, como te disse, então, mentor, né? Tinha lá o seu João, que era filho do seu Mendes, o livreiro. O seu Mendes já era um senhor idoso e o João era filho dele. E quando eu não estava fazendo nenhum desses trabalhos, eu tinha que ficar ali do lado para atender fregueses, né? E eu ficava muito desanimado, né? 15 anos,
ali eu ficava meio cabisbaixo. E o seu João gritava lá do fundo. Ele me chamava de José, José, né? José Luiz Tejão de José. Ele gritava lá do fundo da livraria. Ânimo, José! Aí eu levava um susto. Aí dava mais uma meia hora, eu ia ficando de novo assim, meio coisa. Outro berro lá do fundo. Ânimo, José! Naqueles momentos em que isso acontecia, eu não gostava muito. Isso me incomodava. Já era um trabalho que não tinha lá grande charme, eu achava. E depois, a cada hora, esse homem gritava lá, ânimo, José, ânimo, José, ânimo, José. E sempre dizia assim, quando você não tiver que fazer nada, pega um bom livro e vai lendo. Então ele me permitia. E o que era um bom livro? Era um bom livro, não era aqueles livros meio safados que o moleque gostava de ler, não. Então ele me deixava ler bons livros. E quando eu estava assim meio mortinho, ele, ânimo, José. Passado tempo, passado anos, quando você vai refletir, e a tua pergunta é o teu primeiro emprego, a importância imensa que esse primeiro emprego teve na minha vida. Porque eu me transformei em diretor de grandes corporações, Jato, Agroceres, fui diretor estatutário do Jornal Estado de São Paulo, Estadão, negócios internacionais, enfim, vim a ser, né, uma pessoa que todo mundo fala, uma carreira de grande sucesso. O primeiro emprego esse. E quando você chega lá em várias posições, você vê a importância que foi essa coisa literal de ter sido um aprendiz. Um aprendiz, porque eu fui ali um aprendiz da vida. E como em coisas que me incomodavam à época, foram de extraordinária importância no mais alto nível que eu pude viver. A lembrança do ânimo, José, a lembrança do, olha, alguém tem que limpar o banheiro muito bem limpo. Olha, a importância de você não estar fazendo nada, ler um bom livro. Essas coisas todas ficam impregnadas nos nossos neurônios, inconscientemente, porém atuando, né? E você vai descobrir anos depois que você foi movido por muita coisa desse tipo, que são mentores extraordinários. Aquele seu João daquela livraria, sem saber, sem que eu soubesse, ali estava presente, sem dúvida alguma, um mentor, né? Então, meu primeiro emprego foi esse, depois passei por outras coisas e, enfim, hoje tenho uma carreira acadêmica muito bonita, dou aula na França, né? Todo mês de fevereiro. Então, alguém que começou ali no bairro da Vila Belmiro, em Santos, numa escolinha para crianças excepcionais. Minha primeira escolinha foi na Santa Casa de Santos, né? Eu tive um acidente, queimei o rosto, então passei dos meus 4 aos 7 anos internado na Santa Casa de Santos. E a minha primeira escolinha, o pré-primário da época e o primeiro ano, né, o fundamental, os 2 primeiros anos do fundamental da época, numa escolinha ali de crianças especiais. Então, sim, uma escolinha desse tipo para dar aula numa grande academia francesa, em mestrados com alunos internacionais, de um primeiro emprego onde limpava o banheiro. Para diretor estatutário do Jornal Estado de São Paulo, tem aí uma marcha, tem aí uma saga. Mas muito importante, quero salientar isso, não fiz sozinho e jamais conseguiria essa história só. Nós somos o resultado de seres humanos com quem convivemos e chega uma hora que a gente tem que agradecer muito aos seres humanos da nossa história. E às vezes é uma pessoa que uma semana que conviveu com você abriu algo que você não tem. E a gente às vezes esquece, porque tem uma correria da vida. Mas quando a gente consegue refletir e reconhecer a importância disso na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa vida, e isso aconteceu comigo, essa reflexão mais profunda. Hoje eu tenho 67 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 52 anos. Até 52 anos eu não tinha refletido muito sobre isso. Aconteceu com 52 quando meu outro grande amigo, que nascemos e brincamos algumas vezes como crianças na cidade de Santos, Roberto Chiniachik, santista também, nos encontramos lá na época da juventude, mas passado muito tempo, com 52 anos de idade, reencontrei o Roberto
E eu já escrevia livros, livros técnicos, livros profissionais de marketing, de vendas. Fui professor da SPM desde 1982, hoje sou diretor acadêmico de agribusiness da FECAP. Então eu sempre tive em paralelo, aliás, outra dica para as pessoas, tenha mais do que uma atividade. Pelo amor dos santos e de todos os santos. Não tenha apenas um papel profissional na sua vida. Eu sempre também, sem raciocinar, foi num certo automático da minha vida, sempre adorei a ideia, em paralelo ao meu trabalho de executivo, da aula. Então sempre dei aula em paralelo e sempre participei de associações da minha categoria profissional. Então não tenha um emprego só. Faça alguma coisa, óbvio, não conflitante, né? Para fazer isso que eu estou falando, você vai ter que sacrificar noites, sábados, muita coisa do tempo. Mas é muito rico que você tenha ações voluntárias, né? Entidades da sua categoria profissional, voluntariado. Professor também é meio voluntariado, porque não conte muito com grandes salários nessa categoria, mas sempre tenha isso. Então, eu escrevia livros já profissionais e o Roberto, reencontrei ele com 52 anos de idade, e aí falei, vou escrever mais um livro novo de vendas, e vou escrever com a tua editora aí, que você tem uma editora. Eu falei, não, você vai escrever um livro sobre a tua vida. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca. Eu nunca pensei na minha vida de escrever livro autobiográfico. Eu nunca imaginei na minha vida palestras e conferências. Apesar de sempre dar aula, apesar de sempre fazer palestra pelas empresas que eu trabalhava, pelas entidades que eu representava, mas nunca na minha cabeça eu imaginei que ia escrever um livro com a minha história de vida e que desse livro, que foi o Voo do Cisne, o primeiro, não é? Onde eu conto bastante da minha história de vida mesmo e das superações vividas, desse livro para cá, então veio uma série, e o último deles foi o Guerreiros Nossos Improntos, e estou começando a escrever um novo, que aliás me fascina, que é o poder do incômodo. O poder do incômodo é o que te movimenta mesmo, né? Então isso também é fascinante. A vida tem que ser vivida com coragem, né? Porque quando você tem medo da vida, você se esconde dela, né? E se esconder da vida é jogar fora a vida, porque a gente tem que enfrentar a vida, olhar a vida de frente, e vai ter aí, então, caminhos, né? Caminhos mais éticos, mais do trabalho, né? Caminhos mais da dignidade, e infelizmente tem seres humanos que acabam escolhendo caminhos menos éticos, menos dignos. Mas do que eu vejo hoje, eu sou também hoje do Conselho da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Então, outro dia tive com jovens da Fundação Casa, e eu vejo ali que 98% daqueles meninos, daquelas meninas, eles só estão ali porque, de algum jeito, nós da sociedade não conseguimos entregar uma visibilidade e uma mentoria adequada com relação à ética, ao trabalho e às possibilidades. Então, isso acaba se dando ali de uma maneira largada e, infelizmente, uma parte deles vai para a busca de um trabalho ilegal. E as consequências do trabalho ilegal, a gente sabe quais são. Elas não dão certo a longo prazo. Pode ser interessante a curto prazo, a médio, mas a longo prazo a ilegalidade não leva ninguém a lugar nenhum. Então, Guerreiros Nossos Improntos, último livro, O Poder do Incômodo, que deve sair lá para 2020, lá para metade do ano, provavelmente. Essa questão das palestras, né? Porque você recebeu o título de melhor palestrante do Brasil. E como que foi isso, assim, de falar para esse público grande? Que dica você dá para as pessoas que querem ingressar nesse mercado? Tem muita gente que sonha em ser palestrante. Conta um pouquinho para a gente. Nunca pensei em ser palestrante, né? Nunca tive isso. Não acreditava que trabalharia com isso um dia. Nunca passou pela minha cuca. Novamente, uma circunstância, o encontro com o Roberto Chinachique, escrevi esse livro Voo do Cisne, e ele começou a me convidar para ir com ele, gratuitamente. Eu vou fazer uma palestra em tal lugar, vem lá.
conta aí a história do voo do cisne, etc. Porque eu sempre fiz palestras profissionais. Marketing, vendas, agronegócio, sempre profissionais. Nunca dessa coisa minha. Né? Então, ok, Roberto, você acha que é legal? Ok, então vamos lá. Preparei lá mais ou menos a história do livro, né? Criei uma palestra do livro, que foi fácil tendo o livro. E comecei a falar, e as pessoas se encantavam com aquilo. E o Roberto disse, palestra não é aula, né? Então você ainda tem muita coisa de professor. Palestra é um show, é um espetáculo. E você tem características emocionais extraordinárias. Fale, eu ficava constrangido com isso. Falar de como superei assuntos da minha queimadura, falar... Eu nunca falei. A palavra superação nunca existiu para mim. Eu não fui ensinado com essa palavra. Eu fui ensinado a ir para a vida, enfrentar, trabalhar pelos meus 2 pais adotivos que eu tive em Santos. Então eu nunca tive essa coisa na cabeça assim. Isso foi expulso da minha cabeça com 16 anos de idade, né? Quando, enfim, a última vez que eu entrei no hospital fazer uma cirurgia para fazer melhoria, né, da cirurgia plástica, decidi, não quero mais, não entro nunca mais para fazer nada. E a música me ajudou muito. Então, aí tem a história também associada ao êxito em palestras. Outra dica para as pessoas, faça alguma coisa artística. E para mim, novamente, nessa coisa da vida, né? Aliás, uma coisa que eu também aprendi recentemente é não duvide do seu destino. Não fuja dele. É proibido ter medo do seu destino. Porque muitas coisas que dão em resultado do que hoje eu me transformei, resultado de coisas que não foram planejadas nunca. Né? Então, um dia, peguei o violão, aprendi a tocar violão com a minha vizinha lá em Santos, que era professora, comecei a fazer música. Sim, puxa, dá para fazer música. Comecei a fazer música e um amigo Benito, um amigo lá de Santos, foi lá e gravou essas minhas músicas daqueles gravadores daquela época. E sem que eu soubesse, ele inscreveu 3 músicas minhas no Festival de Música Popular da Secretaria de Cultura de Santos. Passou uns 2 meses, ele vem com a notícia, tua música foi aceita. Eu falei, que música? Eu escrevi em teu nome. E agora? E agora você tem que ver isso. Bom, aí fui lá e tal, ok, fui para o festival pela primeira vez com uns 17, 16, 17 anos de idade. Então, era uma experiência, pela primeira vez na minha vida, perante um público de 5.000 pessoas. Né? Tocando, ok, meio sem jeito, meio escondido, mas uma experiência dessa. A partir dessa coisa, o pessoal do teatro, Santos tinha naquela época o melhor teatro amador da América Latina, o TEVEC, Teatro Estudantil Vicente Carvalho, nascido no Colégio Canadá, um espetáculo sensacional. E esta turma me viu no festival e me convidaram para fazer música para teatro. Então eu convivi dos meus 16, 17 anos até os meus 23 anos de idade, fazendo música para teatro, convivendo com o pessoal de teatro. E 3 ou 4 espetáculos, muito bem sucedidos na época, eu tinha a missão de entrar com o violão no palco, junto com os atores e atrizes. Então eu acabei tendo uma experiência de vida nessa fase muito rica com diretor de teatro, com cenografia, com montagem de espetáculo e com o teatro. E novamente, lá isto ficou dos meus neurônios, o teatro. Depois eu fui para as empresas, né, para as organizações onde eu trabalhei, e fazer palestras, apresentações, aulas, era muito natural. Quando veio a história de palestrar, como eu estava contando, com o Roberto, quando eu já tinha 52 anos de idade, para mim acabava sendo muito natural ir num palco. Era muito natural, porque eu tinha essa vivência e essa experiência. Agora, então o palestrante, ele precisa ter uma carga de conhecimento teatral. Eu sugeriria que toda pessoa que quisesse ser um palestrante fizesse um curso de teatro. É muito importante o teatro, porque você é um personagem em ação num palco, talvez um monólogo. Montagem da tua estrutura audiovisual, tudo isso é um espetáculo. Portanto, o mundo teatral te ajuda muito. Agora, você precisa ter vivência concreta.
o palestrante, eu até eu me transformei nisso novamente, sem querer, com mais de 52 anos de idade, mas com uma tremenda experiência concreta. Então, quando eu vou falar de vendas, né, eu dirigi vendas, operações de listas telefônicas, a mais maluca que você pode imaginar. Quando falo do agronegócio, eu dirigi, ou seja, eu já vinha com uma carga. E a minha vida pessoal e humana com uma tremenda carga que eu ainda não tinha processado. Então, quando você mistura essas cargas de conteúdo vivido com a experiência importantíssima do mundo do show, do mundo do teatro, e tive, sim, nesse meu início de palestras, um mentor que foi o Roberto Chiniachik, um amigo, né? Então, nós fomos juntos. E aí tem uma coisa interessante, que é o incômodo. Depois de meia dúzia de palestras com ele, né, em que ele fazia palestra, aliás, ele falava assim, você faz uma palestra aí no início. Então, a palestra dele é marcada para as 8h30. Aí, então, 7h30 é você, antes. Tudo bem. O pessoal vai lá para ver o Roberto. Por acaso tem alguém, é como aquele cara que abre show de uma banda, né? Então tá bom, é legal. Tá? Desde que não seja cumprido, que não fique muito tempo ali atrapalhando. Então era isso. Um dia, esse Roberto chega para mim e fala, olha, eu estou cansado, não estou legal, eu vou fazer a minha palestra às 7h30 e é você que vai fazer às 8h30. Roberto, não vai ficar ninguém lá. Ele falou, não, mas vai ser assim. Eu falei, caramba, vamos lá, né? E aí aconteceu assim. Então, pela primeira vez, eu vi que o que eu estava fazendo era muito forte e legal. Porque eu sempre estava achando que, como era a abertura do Roberto, isso estamos falando de 2002, 2003, né, 2004, por aí nesse período todo. Roberto com uma visibilidade de Olimpíada, dessas coisas todas. Continua extraordinário até hoje. Naquele momento ele estava muito na mídia, né? Então, o incômodo, né? Então a gente volta a essa coisa fantástica que é, se você quer promover um ser humano de algum jeito, você tem que incomodá-lo. Mas tem que incomodar gostoso. Tem que saber incomodar. E também, um bom mentor, você vê que a pessoa está preparada. E está faltando para ela um empurrão. Não quero entrar na piscina, tchuf, dá um encontrão, cai na piscina e sai nadando. Você sabe que ela sabe nadar. Maravilhoso, maravilhoso. Estou adorando aqui. E assim, nos bastidores, para quem não sabe, o Tejon, ele é o meu mentor. Ele tem me trazido várias pitadas de incômodo ao longo do tempo, porque a gente sempre acha que é por um caminho, mas na verdade tem outro caminho que a gente precisa se abrir também e olhar, né, ao nosso entorno. Sim. É verdade isso para as pessoas todas que nos veem, nos ouvem, essa coisa da carreira. Pessoas perguntam para a gente, como é que eu descubro o meu dom, a minha carreira? Olha, tirando pessoas como meu amigo maestro João Carlos Martins, ele me contou, eu descobri a minha carreira com 6 anos de idade. Tinha uma ferida no pescoço que purgava pus, cheirava mal, ele tinha vergonha de sair de casa, não queria ver ninguém. Parecido com a minha história lá com 7 anos também. E aí o pai dele, apaixonado por piano, colocou um piano na sala. Ele se debruçou no piano. Então, ele descobriu um dom fantástico aos 6, 7 anos. É raro isso acontecer. Geralmente a gente não sabe muito bem o que a gente é. Então, a minha dica é, aprenda rapidamente aquilo que você não é. Aquilo que você não é. Você tem que descobrir o que você é com aquilo que você não é. E tem muita coisa no sucesso da tua carreira que acontece exatamente quando fecha uma porta. Meu Deus, essa porta fechou, é ali que eu estava. E abre, se você tiver essa consciência da busca, fechou aquela porta, no momento ok, é chato, você fica chateado, tudo. Mas logo acontece alguma coisa ali, que você não estava esperando, mas que é um grande portal. Quantos seres humanos não progrediram espetacularmente na vida depois que uma porta fechou e abriu outra? História fascinante, né? Móveis Todeschini, o pessoal, uma vez eu estive lá fazendo palestra com eles, eles me contaram, eles tinham uma fábrica de sanfona, pegou fogo na fábrica,
E aí um sócio falou para o outro, que bom que pegou fogo. O outro falou, mas por quê? Porque a gente faz sanfona e ninguém compra. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer móveis. Uma fábrica pegando fogo, alguém enxerga ali a fábrica de móveis. E este é só um exemplozinho. Está cheio de exemplos assim. Hoje, o pessoal com muita honra, me leva muito para os assuntos do agribusiness, do agronegócio. E aí pergunta, como é que eu, Tejon, nascido em Santos, rock and roll, música, praia, completamente urbano, como é que eu me transformei no que a turma fala, um dos melhores caras de marketing do agronegócio brasileiro? Por essas coisas muito interessantes. Eu era estagiário em São Paulo já, com 23 anos de idade. Como eu fazia música, escrevia, sempre escrevi muito bem, era um dom meu, né, a criação, fui fazer estágio numa agência de propaganda. Apareceu lá um trabalho para fazer. De quem? Máquinas Agrícolas Jato. Ninguém queria fazer o trabalho da Jato. Porque máquina agrícola, pulverizador, ninguém sabe o que é isso. E aí, ô estagiário, faz você. Eu acabei fazendo um trabalho que ninguém quis fazer. E através desse trabalho que ninguém quis fazer, iniciou ali uma carreira. Depois teve mudanças, eu saí do agro, fui para o Jornal do Estado de São Paulo. Quando saí do Jornal do Estado de São Paulo para essa já minha carreira hoje de conferencista, a escola novamente, academia, consultoria, hoje sou membro de conselho de empresas. Quando isso aconteceu, o agronegócio inteiro me convoca de novo. Agora, como começou isto? Um trabalho que ninguém quis fazer. E eu não estava preparado para fazer, porque eu não entendia nada daquilo também. Mas como eu não entendia nada daquilo também, e veio o incômodo, você tem que fazer, e não dava para se livrar do incômodo. Isso é outra coisa importante, porque tem incômodo, se você pudesse, você se livra dele, né? Não dava, eu tinha que fazer. E eu fui atrás daquilo, fui estudar aquilo, fui fazer o que os outros não quiseram, e não dava para me livrar daquilo, eu tinha que fazer. E como eu era um estagiário, tinha que mostrar serviço, eu fiz, e o pessoal da empresa adorou. Me adoraram. Eu ganhava, naquela época, 2 salários mínimos por mês. Vivia de favor na casa da minha tia. Ou seja, uma situação meio complicada. Eu já tinha uma esposa, né? Já tinha uma filha. Era uma situação. Passa 6 meses, o gerente de marketing dessa empresa, da Jato, sai. E aí a turma lá, a família Nishimura, me adorou. E me convidaram para ser gerente de marketing da Jato. Ganhando, né? Não uma fortuna, mas ganhando como um gerente e com uma casa e com não sei o quê. Então, imagina, algo que ninguém queria. Algo que ninguém queria. Você pega, então, nosso pessoal todo aí, ó, fica ligado. O que ninguém quer fazer, se liga. Onde ninguém quer ir, se liga. Falar com pessoas que ninguém quer falar, se liga. As grandes oportunidades estão naquilo que ninguém quer. Então, presta atenção naquilo que ninguém quer. E descubra o que você não é. E aqui, quando assumi responsabilidades como CEO, como diretor-geral de empresas do grupo do Jornal do Estado de São Paulo, eu nunca gostei de finanças. E aí você tem que saber do que você não gosta. Eu não gosto, mas quando você não gosta, quando não é a tua vocação, você vai fazer mais ou menos. Então saiba, não é minha vocação aquilo. Então quando tive esse cargo, um cargo que você tem que olhar tudo, inclusive finanças, contabilidade, EBITDA, essas coisas do mundo financeiro, que não é a minha vocação, eu falei, eu quero ter do meu lado um contador, e com esse contador eu vou ter reunião semanal sobre os números. Porque eu sabia que aquilo não era a minha praia. Eu fui e eu tive o melhor EBITDA do grupo e a melhor história daquela atividade. Com toda certeza, graças a essa minha consciência de saber o que eu não era. Então, uma coisa muito importante na carreira, muito importante aí no DNA das pessoas, quando falam em carreira, empreendedorismo, né? Quando você vai tocar um negócio, é você saber aquilo que é o teu ponto fraco. Em agronomia se diz a lei do mínimo. Você pode encher uma planta, um animal, da melhor comida do mundo, mas se faltar um ingrediente químico, o boro, aquela planta não vai dar o seu potencial máximo. Então o ser humano é igual. Descubra aquilo que não é o teu dom
e se organize com recursos em volta para cobrir essa tua coisa mínima. E aquilo que é o teu grande dom, inspire, promova, né? Mas também, quando você chegar a ser um diretor-geral, não vai substituir as pessoas que têm que ter o mesmo seu dom, se colocar no lugar delas, porque a sua missão será sempre uma missão de liderança. Ou seja, aprendizados, Adriana, que não param nunca de ter, e não importa a idade que você tenha. Conheci um homem de 105 anos, já o conheci há mais tempo, Penteado Cardoso, foi o homem que fundou a Maná, vivo este homem, 105 anos, e ele continua na vida como se fosse um jovem de 25, de 30. Criou uma fundação de tecnologia, né? E aí eu perguntei para ele outro dia, doutor Penteado, o senhor com 105 anos, como que o senhor planeja o seu tempo? Ele falou, com 105 anos não dá para planejar muito, eu vivo intensamente cada dia. Então, ao mesmo tempo, existe uma importância da visão estratégica, do timing, do tempo, do planejamento, mas é necessário viver intensamente cada dia. Está numa empresa? Apaixone-se por ela. Não entra nessa de que, se você não se apaixonar por onde você está, você não vai viver intensamente cada dia e você não vai, inclusive, aprender com a riqueza que é uma corporação, uma organização onde a gente aprende muita coisa. Tejão, você que já viveu tanto e já tem tanta experiência e já foi aclamado e é aclamado, o que falta? Para mim? Sim. Falta uma busca cada vez mais profunda, e é onde eu tento hoje filosofar, pesquisar sobre o verdadeiro destino do ser humano na Terra, a verdadeira missão humana na Terra, né? Por que estamos aqui, para quê? E ao pensar nisso, ao mergulhar nisso, identificar cada vez mais claramente o maior propósito pelo qual vale a pena efetivamente lutar, viver. Então hoje, assim, eu vejo que a grande guerra do século XXI será a guerra da desigualdade. Não é uma guerra nova, é antiga, mas ela agora aflora de uma maneira muito grande. Ou seja, se você, por seu talento, por seu mérito, ficou rico, você tem que olhar aqueles seres humanos que não ficam. Porque essa desigualdade vai ficando simplesmente uma angústia muito grande. Então nós vamos precisar viver um processo de distribuição da possibilidade da dignidade humana para a população inteira no planeta. E se você olha o mundo, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, você encontra nesse contexto cerca de 5 bi em 7 bi e meio, que vivem de uma faixa da pobreza para uma faixa da miséria extrema. 1 bilhão em condições absolutamente miseráveis. E o que acontece? A consciência desta diferença, dessa distância, antigamente ela era suportada por uma série de aspectos religiosos ou por aspectos culturais, castas, etc. E as pessoas eram educadas a ficarem assim e não reclamarem. Hoje, com este mundo do mundo internautico, do mundo mediático, do mundo em que todo mundo se vê em qualquer canto do planeta, você passa a ter um grande incômodo com a consciência da desigualdade e nem todo mundo vai canalizar esse incômodo com uma luta progressiva, cooperativa e positiva. Haverão muitas manifestações na busca de resolver esse incômodo que serão rústicas e complicadas e difíceis. Então vejo daqui para os próximos 100 anos uma grande batalha do ponto de vista da ação humana com relação à educação, à cooperação e a esta coisa de diminuição da desigualdade. Vai ser impossível um planeta Terra nos próximos 100 anos com esses níveis de desigualdade que a gente tem hoje. É impossível imaginar. Não haverá vida na Terra se isto não for trabalhado. Então, o que eu sinto hoje assim da minha própria vida, enquanto estiver vivo, é o quanto que poderia contribuir, colaborar de algum jeito nesta luta. E eu digo luta, porque é uma luta muito grande. Perante essa situação, essa circunstância dada hoje, você tem gente que faz trabalhos espetaculares,
no sentido da promoção da dignidade humana. E você também tem gente que se apropria da circunstância nefasta para criar vantagens e usufruir da vitimização. Então existem os vitimizadores, que são o lado da entropia das forças destruidoras, as vítimas, que são as pessoas submetidas aos vitimizadores, e você tem do outro lado os criadores, pessoas que criam, pessoas que desenvolvem, por exemplo, cooperativas, gente que atua no sentido da criação desta luta. Este é um grandes embates que nós vamos estar vivendo, então eu sinto assim, por mim, como fui gerado lá em Astúrias, lá na Espanha, por gente guerreira, gente guerrilheira, eu sinto que minha alma, enquanto vivo daqui para frente, terá que ser uma compreensão importante de como é a luta de um guerreiro, não apenas na causa da sua profissão, na causa assim do seu crescimento, da superação das dificuldades físicas, mentais, quais sejam, mas a grande luta com relação à construção de uma sociedade efetivamente e velozmente, muito menos desigual do que ela é hoje. Uau! E para a gente finalizar, qual que é o teu fator DNA, aquilo que torna você único? Olha, é a criação. A criação. A minha vizinha, lá, eu nasci lá em Santos, queimei o rosto naquela casa, número 257 da Rua Princesa Isabel, e a vizinha ao lado, sorte, professora de violão. Então, quando eu saí do hospital, tinha uns 7 anos, lá na Santa Casa, aos 9 anos ela começou a me ensinar violão. E eu aprendi a criar músicas. E aí tem uma coisa fascinante, que aprendi agora, na física, com o professor, reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, Dr. José Carlos. Ele me disse, você sabia que entre o 0 e o 1 existe o infinito? Eu falei, não. Por mais que você subsegmente 0,0001, 0,0002, por mais que você crie algoritmos fatiando entre o 0 e o 1, sempre existirá o infinito. Entre 22 graus centígrados e 23 graus centígrados, sempre existirá o infinito. Eu falei, caramba, que fascinante, isso explica a coisa maravilhosa, analógica, humana, que jamais será substituída, o poder da criação. E nas notas musicais, entre o Lá maior, o Mi maior, um Fá sustenido e um Ré, 4 acordes, entre esses 4 acordes existe um infinito, e é o infinito do poder criativo. Então, quando você compreende este poder que me foi dado na circunstância do destino, é o que sempre me levou. Porque onde quer que eu fosse, automaticamente eu sempre buscava a fórmula criativa, a forma da diferenciação, a forma do único, um arranjo único. E este arranjo único, com 3 acordes musicais, 4 acordes musicais, exatamente os mesmíssimos, você cria centenas de músicas, milhares de músicas diferentes, porque entre um tom musical e o outro tom existe o infinito. Então o mundo digital estará sempre a serviço do mundo analógico. Então, criação. A criação é um poder do ser humano e, para mim, sem dúvida alguma, na minha carreira profissional, foi sempre aquilo que foi o meu diferencial, onde quer que eu estivesse trabalhando. Tejon, muito obrigada. Mestre, obrigado, meu Adriana. mentor. Sucesso prazer a você, infinito. a todo o teu público, né? E a todos os teus convidados aqui. Muito obrigada. Obrigado. E o nosso programa DNA Carreiras vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou ligado aqui com a gente, a também os nossos entrevistados que trouxeram grandes dicas de carreira e toda a sua experiência. E ao longo da semana, se mantenham ligados com a gente, participem dos nossos posts e qualquer sugestão, parceria ou dica que vocês também quiserem dar pra gente, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, aqui no número vocês podem ver. Fiquem ligados, porque DNA Carreiras, aqui você é único.